Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente, tá bom? Me segue no Instagram, MP Piedade. E aqui em comunidade, se quiser deixar um recadinho para mim, não esqueça de deixar o gostei, porque ele é muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo ultimamente a favor dessa pessoa aqui, tá? Às vezes a gente faz tantas coisas para os outros, né? Principalmente nós que somos mães. Temos filhos, temos netos e seguimos, nós temos sonhos, né? E os nossos sonhos são a criação dos filhos. E a gente tem tantos sonhos com os filhos, só que os filhos crescem. Os filhos crescem, você fica, e aí muitas vezes você acaba adoecendo emocionalmente. Porque quando a gente é jovem, que a gente resolve ter filho, pessoal, a gente acha que os filhos vão ficar com a gente para sempre. A gente faz planos, projetos e tudo que a gente faz pensando em quem? Nos filhos, não é verdade? E mesmo por mais que a gente sabe que os filhos vão crescer, vão casar, vão ter a vida deles, mas parece que a gente não digere isso, não sabe? A gente não consegue assimilar isso, acho que é a palavra certa, assimilar isso. Colocar na nossa cabeça que eles estão pequenos, eles estão com a gente, mas eles vão crescer, eles vão sair de casa, eles vão cuidar da vida deles, assim como eu saí da casa do meu pai, da minha mãe, eu tenho minha família, eu segui a minha vida, meus filhos também vão seguir, é a natureza. Só que tudo que a gente faz quando tem filho é pensando em quem? Nos filhos. A gente deixa de viver por causa dos filhos. Só que os filhos crescem e a gente tem que cair na realidade, a ficha tem que cair, e a gente percebe que os filhos cresceram e voaram, foram embora, vão seguir sua vida. É igual o passarinho, né? Ele põe os seus ovos, depois os ovinhos chocam e os filhotes saem. E os filhotes começam a voar. A mãe ensina, o pai, o passarinho lhe ensina os seus filhotes a voar. E a hora que eles tomam o voo, eles seguem a vida deles e assim é com os nossos filhos. Mas não é fácil. Não é fácil. Você vê os seus filhos saindo de casa e seguindo a vida deles. E muitas vezes nós adoecemos por conta disso. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu fiquei doente quando meus filhos começaram a sair de casa. Primeiro minha filha se casou, depois o meu filho mais novo saiu de casa para trabalhar em outra cidade, porque ele é músico, vocês sabem disso. E aqui na minha cidade, ele estudou aqui enquanto teve, depois ele foi para a capital, porque lá tinha mais oportunidade. Ele foi tocar numa orquestra lá na capital, e toca até hoje na orquestra, né? Faz faculdade, o mais velho também saiu de casa, cuida da vida dele, e isso ficou difícil. Então, quando eu me vi, eu e meu esposo, é como se os nossos sonhos tivessem acabado, né? A nossa expectativa de vida. Então eu tive que me refazer, eu tive que buscar outros sonhos, eu tive que rever muitas vezes os sonhos que eu deixei lá atrás, porque nós tivemos sonhos que a gente não conseguiu realizar, porque nós tivemos que fazer algumas escolhas e escolhemos ter a família, cuidar dos filhos e deixamos algumas coisas para trás, não era muito prioridade na época como era para mim. Era de fazer uma faculdade, era um sonho que eu tinha, mas na época era muito difícil fazer uma faculdade, nem tinha o curso ali que eu queria, né? Teria que ir para outro lugar. E então as oportunidades, elas eram muito limitadas. E se você não tinha dinheiro, ainda era mais limitada ainda, né? Porque infelizmente muita coisa depende de quanto você ganha e quanto você se disponha financeiramente para pagar aquilo que você quer fazer. E aí você acaba deixando de lado, não é prioridade, não é mesmo? Porque quando a gente tem filho, a prioridade são os filhos, não é verdade, gente? É filho. Então eu deixei meus sonhos para trás e quando os meus filhos saíram de casa, eu tive que rever minha vida. Tive que buscar outros caminhos, né? Expectativa, para mim, não cair numa depressão mortal. Vejo muitas mulheres deprimidas, mulheres que depois dos 40, gente, a gente começa a perder ali a capacidade,
os hormônios começam a se diminuir e a gente começa a ter muitos problemas de saúde, muito mesmo. Então você tem que fazer outras escolhas, seguir outros caminhos, para você não ficar doente e cair numa depressão. Eu comecei a ficar muito deprimida, ficar muito triste com tudo isso. Então eu revi a minha vida. Aí eu voltei atrás e peguei alguns sonhos. E um dos sonhos meu era voltar aos estudos para mim fazer uma graduação mesmo, né? E como eu trabalho com pessoas, né, no mundo espiritual, sou cristã, pastora também, então eu senti assim de você trabalhar com aconselhamento, de me profissionalizar, né, de buscar mais conhecimento, principalmente na área do conhecimento humano mesmo, para a gente saber lidar com pessoas, para melhorar, nos profissionalizar, nos preparar melhor, né? Porque às vezes a gente se prepara espiritualmente, mas falta aquele conhecimento de, sabe? A ciência sempre me encantou, qualquer tipo de ciência sempre me encantou. Então eu decidi me preparar para fazer um Enem, para buscar uma bolsa, porque eu continuo pobre, sem dinheiro. Eu sou rica, gente, eu só não tenho dinheiro, tá entendendo? Eu sou uma pessoa rica. Tenho meus valores que não abro mão, que são impagáveis, né? Os valores cristãos. Então eu me considero uma pessoa rica, uma pessoa próspera, porém falta grana, né? Então, gente, o que eu quero dizer para você é que você não se deve se entregar. Você precisa se levantar e criar novos caminhos, novas expectativas, novos sonhos e buscar realizar. Então, esse ano estou me preparando para fazer o Enem, tá? Estou ali estudando redação, vou fazer o Enem, estou me preparando, estudando bastante para fazer o Enem. Vou fazer o Enem e vou no começo do ano já ingressar na faculdade, fazer meu curso de psicologia, tá? Quero ser uma pastora psicóloga, quero trabalhar, quero me especializar. E às vezes você fala assim, mas eu já tô velha. Gente, se a gente for olhar a idade, a gente nunca faz nada. Porque eu vejo que hoje eu tenho mais tempo para me dedicar aos estudos do que alguns anos atrás, quando eu tinha filhos pequenos para criar, para cuidar. E eu sempre fui aquela mãe muito dedicada à família, dedicada aos filhos, dedicada à casa. E com isso, a gente acaba deixando de cuidar da gente mesmo. Não faça isso, tá, gente? Isso não foi bom para mim, tá? Dá para você administrar as coisas, dá para você estudar, dá para você se cuidar e cuidar da família. Porque hoje em dia os homens, eles estão mais preparados a ser mais companheiro da esposa ali, ajudando na criação dos filhos. Hoje eu vejo muito homem que praticamente está fazendo o papel da mãe, né? A mãe sai para trabalhar e ele fica ali cuidando dos filhos, deixando os filhos na creche, deixando os filhos nos lugares que tem que ficar, e depois ele vai para o trabalho, porque às vezes ele começa a trabalhar mais tarde. A gente vê muito isso. Então a gente vê ali uma parceria maior na criação dos filhos do que na minha época, antigamente, né? Então, gente, o que eu quero dizer para você, mulher, se levanta. Ainda há muita coisa para você. Talvez agora é o tempo para você pensar nas suas conquistas, né? Nós estamos aqui na plataforma, querendo ser uma youtuber, mas tem muita coisa que a gente pode conquistar e vamos conquistar. Eu gosto de trabalhar com pessoas, de poder ajudar as pessoas. A gente está vivendo um tempo muito difícil, em que as pessoas elas visam muito dinheiro, né? E quando a gente chega a uma certa idade, o dinheiro, ele faz parte, mas não é mais a prioridade, né? A gente não quer mais ficar rico, a gente quer ganhar o suficiente. Então você tem mais disponibilidade para ajudar as pessoas sem pensar no dinheiro. Ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda e que não tem dinheiro para pagar você para ir fazer aquilo para ela, entendeu? Então eu quero me especializar não só em aconselhamento, mas também em uma terapia. Eu quero me especializar nessa área. Eu não sei o que é que Deus tem mais para mim, mas o que Deus tiver para mim, eu quero, porque eu quero fazer isso a favor do próximo, a favor das pessoas, porque tem muitas pessoas doentes emocionalmente, muita mesmo. Ontem mesmo, depois do culto na igreja, antes do culto na igreja, né?
pessoas querendo falar comigo e eu estava vendo o quanto a pessoa está emocionalmente doente, precisando de um socorro, de uma ajuda, a pessoa está pedindo socorro. São as tarefas, o excesso de tarefa, muitas vezes tem trazido isso para essas pessoas. A gente está sabendo aí a ansiedade. A ansiedade é uma doença terrível que ataca todos nós. Todos nós. Tem dia, gente, que eu tenho crise de ansiedade. Tenho. E aí eu me socorro a quem? A Deus. Eu oro, eu faço um chazinho, tento respirar, tá? Porque se você está com ansiedade, não adianta você ir pro fogão comer, tá? Você precisa de cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então vamos parar com esse negócio de exagerar em tudo. A Bíblia nos ensina a ter ser moderado em todas as coisas, ter domínio da nossa vontade. Então vamos buscar a presença do nosso Pai para nos ajudar nesses momentos difíceis, nos momentos de fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas busca a Deus e Ele vai te aperfeiçoar nessa fraqueza. Tá bom, gente? Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com quem você quiser. E não esqueça de deixar aqui para mim o meu joinha. E tá passando aqui uma playlist, você pode clicar aí e ver outros vídeos desse canal. Um beijo aí bem grande no seu coração. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!